Hoje vamos falar sobre as câmaras do inferno e a prisão das almas que foram condenadas por causa dos sonhos. Essas almas caíram no inferno por causa do tipo de sonhos que estavam tendo na terra. Em primeiro lugar, o Senhor me disse: os sonhos são uma representação da identidade espiritual das pessoas. Você é o que você vê nos sonhos. Sou uma serva de Deus, sempre andei na sã doutrina, mas eu estava indo para o inferno por causa destes sonhos imorais. Veja abaixo o meu testemunho. Lembre-se que seus sonhos revelam a tua identidade espiritual. A paz do Senhor a todos. Estou passando aqui para contar para os irmãos que um dia ouvi falar sobre desligamento espiritual, com demônios marinhos, sereias e maridos espirituais. Eu tinha muitos sonhos, tomando banho, comendo, andando de carro e moto, e sempre acordava cansada sem força. Outras vezes à noite vinha demônios ter relação comigo, como se fosse meu marido. Certo dia apareceu para mim um vídeo do canal do pastor Edivaldo. Aleatoriamente eu quis ouvir o vídeo, para ver se realmente era o que eu estava passando. Perguntei para o pastor Edivaldo como fazia o desligamento. Ele me respondeu que era através de intercessão e oração, através de um pastor ou um profeta que trabalha nesta área de libertação. Então eu disse que queria fazer a campanha. Foi marcado o dia, fui orar para Deus me dar força para que eu viesse fazer. Na mesma noite Jesus, pela sua imensa graça, me mostrou em sonho eu, meu esposo e minha filha deitados na cama e ao nosso lado um homem, que queria estar deitado também na cama com nós, mas sempre caia da cama. Mas ele era insistente e tentava subir de novo, mas caia. Então, levantei da cama no sonho, fui até a sala, e vi que tinha mais 2 demônios, cada um em um sofá da sala. Entrei no quarto, e tinha mais 2 demônios deitados em outra cama. Olhei, e em outro quarto da minha casa tinha mais 2 deitados no chão. Então voltei para o meu quarto e um deles me agarrou pela perna, e dizia: vamos vencer ela pelo cansaço. Comecei a repreender em nome de Jesus. Esse demônio não queria soltar minha perna. Clamei a Jesus, e vi que este demônio mordeu minha perna antes de sair. Então acordei, com muita dor. Então entendi naquele momento que esses demônios não queriam que eu fosse liberta, mas Jesus me libertou. Os homens costumam ter esse tipo de sonho. Todos nós temos esses sonhos. Eu disse: Senhor, é insuportável. Como pode ser? O Senhor disse: a salvação de uma alma não é fácil. Há um preço a pagar por você entrar no meu reino. Diga ao meu povo: eles podem me pedir tudo, eu darei a eles. Mas isso não significa que eles entrarão no meu reino. Eles ainda podem perder suas almas, apesar de eu ter respondido suas orações. Você não pode entrar no meu reino só porque respondi sua oração pela graça e misericórdia. Meu reino é tão precioso. Você cometerá erros na vida e em sua caminhada, mas certifique-se de corrigir suas falhas na terra e se arrepender. Diga ao meu povo para ser extremamente cuidadoso. Eu dou a eles minhas bênçãos que são preciosas, mas é difícil herdar o reino de Deus. Você deve estar disposto a pagar o preço. Meu povo está tão distraído com bênçãos, riquezas, carros e casas, mas eles não levam em consideração suas almas que enfrentarão a eternidade. Quando demos uma volta, eu estava observando essas malditas almas no inferno. Passamos por cima de pedras que estavam queimando. Quanto mais nos movíamos, mais tormento eu via neste lugar. Finalmente, chegamos a uma alma que estava dentro do ácido. Ela estava meio mergulhada no ácido e gritava muito. Para minha surpresa, vi mulheres marinhas e sereias banhando-se ao seu redor no ácido e dizendo a ela: você está em um bom lugar. Mas ela disse a eles: eu não conheço vocês. O Senhor olhou para ela. Como resultado, vi marinhas se afastando dela. Esta alma cujo corpo foi queimado no ácido disse ao Senhor: tem piedade da minha alma. O Senhor disse: lutei toda a sua vida para salvar sua alma. Mas a mulher continuava dizendo: salve-me, Senhor. Jesus disse: não posso salvá-la. É muito tarde, minha filha, mas é o fim. É o destino daqueles que abandonaram o meu caminho. A mulher estava lutando para sair do ácido. Ela disse:
Senhor, lutei toda a minha vida para encontrar o seu caminho, caminhar no seu caminho e servi-lo. Mas eu costumava me ver em sonhos lavando-me com mulheres. O que eu fiz de errado? Senhor, não está certo. Tenha misericórdia de minha alma. O Senhor disse: sempre que você se viu lavando-se com mulheres misteriosas e desconhecidas, significa que seu espírito estava em pacto com os espíritos marinhos e que você fazia parte do mundo marinho. Sua porção é com o mundo da água, pois você estava em aliança com eles. Eu não posso fazer nada por você. É tarde demais. O julgamento foi feito. Isso foi chocante para mim e fiquei chocado. E eu queria saber mais. O Senhor disse: esta mulher foi um soldado no meu reino. Ela lutou muito para entrar pela porta estreita, mas foi vítima da aliança do mal. Assim, ela estava tendo sonhos em que se banhava no rio com mulheres. Ela não conseguia entender que esse sonho significava que seu espírito pertencia ao mundo que está debaixo d'água. E todas essas sereias que você vê com ela no ácido eram as mulheres com quem ela estava se lavando nos sonhos. Diga ao meu povo para ter cuidado quando se virem em sonhos lavando-se com pessoas que não sabem, que já são membros do mundo marinho. Então deixamos essas almas. Eu estava olhando para o tormento dessas almas malditas que estavam perdidas para sempre. E quanto mais nos movíamos, mais eu via barulhos de cachorros. Finalmente, encontramos uma alma que estava em um buraco. Ela foi mordida e atormentada por 4 cães em uma cova. Não havia como escapar. Eu vi que os dentes desses cães eram metálicos. Foi horrível ver esse tormento. O Senhor disse: sempre que ela dormia, costumava sonhar que era perseguida por cães. Ela estava orando contra esse sonho. Mas ela não conseguia entender que ser perseguida por cachorros no sonho era uma aliança com espíritos de impureza sexual. Ela estava sob possessão. E esses cães a perseguiam no sonho para significar que ela pertencia ao reino deles. Ela é deles. Ela não sabia que o seu espírito era usado pelo diabo. Diga ao meu povo para ter cuidado com o que vê nos sonhos. Então eu vi uma rocha queimando com chamas de fogo e vi um demônio jogando uma alma naquela rocha. A alma estava sofrendo um tormento cruel. O Senhor disse: este homem sempre comia no sonho. Os demônios diziam a ele: você comia continuamente no sonho. Você sempre quis comer nossa comida. Você pertence a nós. Mas essa alma ficava dizendo: eu não te conheço. Eu nunca te vi. O demônio disse a ele: já que você estava comendo nossa comida no sonho, você deveria saber que nada é de graça. Você aceitou comer nossa comida e oferecemos nossos peixes por você fazer parte do nosso reino. Eu vi que este homem tinha uma barriga enorme porque ele estava comendo comida no sonho, e os demônios estavam massacrando sua barriga. Ele estava comendo a comida deles no sonho. Amada, me senti perdido neste lugar por causa do tormento que as almas estavam passando. Então eu vi uma alma que estava atormentada por árvores em chamas. Havia demônios ao redor dessas árvores. Eles ficavam dizendo: a condenação veio. O Senhor disse: quando ele dormia, sonhava que estava sempre na floresta. Embora muitos homens vivam na terra, seu espírito é parte do mundo de Satanás em uma floresta. Você não pode fazer parte do mundo satânico e ser meu. O diabo capturou muitos espíritos e os está usando no mundo satânico. Este homem não sabia que o seu espírito fazia parte do mundo de Satanás. Devemos ter cuidado com os sonhos da floresta. Então eu vi um homem que foi chicoteado por demônios de forma selvagem. Eu estava chorando diante dessa cena brutal. O Senhor disse: ele sempre se vê em sonhos dirigindo um veículo, pois ele era um motorista de táxi à noite no mundo, de que pela manhã, sempre que acordava, sempre se sentia exausto. Na verdade, ele foi empregado por espíritos imundos para dirigir seu veículo no mundo espiritual. Ele achava que esses sonhos significavam que um dia ele se tornaria um motorista, já que estava trabalhando para o reino das trevas. Sua alma está aqui. Na verdade,
sua mãe era uma bruxa. E sua própria mãe estava usando o seu espírito em feitiçaria subconsciente, onde ele conduzia as bruxas da vizinhança. Sua própria mãe o estava usando em feitiçaria para conduzir as bruxas de sua vizinhança. Seu espírito trabalhava para o diabo durante a noite e ele era o empregado deles. Esse homem disse: não sei nada. Achei que fossem apenas sonhos. Achei que fossem apenas pesadelos. O Senhor disse: é a condição espiritual do homem que determina a sua eternidade. Eu disse: Senhor, como os homens se tornam prisioneiros dessas coisas? E o que eles podem fazer para se libertar? O Senhor disse: esses sonhos são consequências de pactos feitos com o mundo satânico. Quando um homem descobre que está tendo esses sonhos, ele faz um pacto. Ele deve quebrar essa aliança. O Senhor veio e me levou para o inferno. Quando chegamos à primeira câmara do inferno, vi muitas portas guardadas por demônios. Nesta primeira câmara, vi que estava escrito: a prisão daqueles que trouxeram a condenação dos pecados sexuais. Havia um quadro com uma lista de condenações de vários pecados sexuais. Quando li esta lista, vi os tipos de pecados sexuais que levam à condenação. O primeiro pecado sexual foi o pecado de pessoas que têm relações sexuais em seus sonhos. Quando chegamos a esta câmara de pecados sexuais, eu não podia ver pessoas. Tudo o que eu podia ver eram grandes chamas de fogo, e ouvi pessoas que choravam dentro do fogo. Nós podíamos ouvir as pessoas, mas não podíamos vê-las. Então o Senhor me mostrou um homem que tinha um anel de casamento no dedo. Ele era esquelético. Quando ele nos viu chegando, o homem começou a nos contar sua história. Ele disse: quando me casei com minha esposa, fui fiel a ela até a morte. No entanto, quando entrei no meu casamento, comecei a ter o sonho constante de relações sexuais com uma mulher. Não consegui identificar a mulher que estava chegando no meu sonho de ter relações sexuais comigo. Eu nunca fui capaz de vê-la. No entanto, toda noite essa mulher vinha fazer sexo comigo. E esses sonhos sexuais continuaram. E quando a morte chegou, fui condenado na vida após a morte por causa dessas atividades sexuais no sonho. Amado, vi que esse irmão que estava dentro da cova de fogo estava cercado por 7 demônios. Na verdade, a mulher que mantinha relações sexuais constantes com esse homem no sonho era um desses 7 demônios femininos do inferno. O diabo era uma sereia que vinha em seu sonho abusar e acasalar com ele. Enquanto esse homem conversava conosco, vi que esse irmão estava em uma cova e 7 demônios femininos estavam dançando ao seu redor. Este evangelista tinha sua aliança no dedo que não estava queimando. O Senhor disse: este homem era evangelista. No entanto, ele costumava sonhar com relações sexuais por um longo período de tempo. Isso o trouxe aqui. Quando ele morreu, os demônios do adultério o trouxeram para cá neste poço. Quando ouvi isso, comecei a repetir: não, 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 isso não é possível. Isso não deveria acontecer. O Senhor disse: 85% das pessoas no inferno são condenadas por pecados que desconhecem. O Senhor disse a esse homem: eu não fiz o casamento e o ato sexual acontecerem no sonho. O homem disse: como eu poderia perder minha alma por causa dos sonhos? E o Senhor disse: meu filho, é tarde demais. O Senhor disse: um dia, este evangelista estava andando na rua e viu uma mulher bonita. Quando a viu, despertou com desejo em seu coração, embora já estivesse casado. Ele realmente queria ter um caso com essa mulher, porque a cobiçava.
Apesar da luxúria em seu coração, ele disse a si mesmo: eu sou evangelista, já tenho uma esposa e não posso fazer isso. Este homem não sabia que a mulher que despertou seu coração era uma bruxa, e que ela tinha o espírito de sereia da água, que a tornava sedutora na rua. E esse espírito da água que habitava na bruxa foi capaz de ler a mente do evangelista quando ele cobiçava a mulher bruxa. E o que estava acontecendo e de onde vinha esse fogo? Na mesma noite acredito que vi que o cenário havia mudado, agora me vi tratando de um bebê que estava cheio de queimaduras por todo o corpo. Era uma criança do sexo masculino. Ellie continuou chorando de dor enquanto eu derramava remédio em todo o corpo. Em minha mente comecei a me perguntar de quem é esse filho? Comecei a olhar para este bebê de perto, seu rosto começou a se transformar em algo que não consigo descrever. Fez xixi em mim, mas fiquei chocado ao ver sangue saindo em vez de urina. Imediatamente joguei o bebê fora e acordei do sonho. Quando acordei, não me lembrava totalmente do sonho. Então, durante o dia enquanto orava, comecei a me lembrar de tudo e, através do Espírito Santo, o Senhor me disse que isso é o que normalmente acontece quando alguém se envolve em um relacionamento espiritual. Orações de guerra. O fogo vem do céu e queima demônios e espíritos malignos. O Senhor me mostrou onde meu marido espiritual queimando no fogo da fúria, mas como eles sabiam que eu iria travar uma guerra, eles estavam preparados e vieram com escudos para se proteger. Digo do marido espiritual porque o Senhor me mostrou que não era um, e o bebê que ele estava protegendo e que eu estava tratando era um dos meus bebês espirituais. Novamente o Senhor me mostrou em visões anteriores que não era um bebê, mas muitos. Fiquei extremamente chocado com essa revelação e me perguntei o que eu me tornei. No sonho eu ainda estava sob manipulação, é por isso que fui feito para tratar aquela criança. Não apenas tive maridos espirituais, mas também criei filhos espirituais. A princípio não acreditei nessas revelações de bebês espirituais, convenci-me de que aquele sonho significava outra coisa e por um tempo esqueci. Lembre-se que eu ainda não tinha filhos. No mundo físico, algo estranho estava acontecendo em meu corpo quando comecei a me perguntar se aquele sonho era verdade. Todos os meses eu recebia sintomas de gravidez, mas nenhum filho estava por vir. Meus seios ficavam maiores se eu estava amamentando. Acordei cansada, muitas vezes me senti enjoada. Para mim era uma velha, eu presumo, ela estava carregando um par de gêmeos em seus braços. Outra criança estava mais perto dela, ela de bom grado me deu um dos bebês para carregar, não sei porquê, mas tive a impressão de que esses bebês eram meus. Eu saí daquele quarto e fui para fora, ainda segurando o bebê em meus braços, enquanto caminhava, sem saber exatamente para onde estava indo. Encontrei uma antiga colega minha, ela ficou chocada ao me viu carregando um bebê. Imediatamente ela me perguntou quem era o dono daquele bebê. Eu disse a ela que era meu, não sabia o sexo. Ela me olhou surpresa. Ela me disse que não pode ser meu filho já que fisicamente ela nunca me viu grávida. Imediatamente acordei do sonho. Fiquei muito chocado com aquela revelação. O Senhor me provou novamente que eu tinha bebês espirituais. Jesus Cristo nos ama, mesmo que olhemos para nós mesmos e vejamos apenas um monte de lixo. Foi assim que me senti quando descobri que tinha bebês espirituais. Fui informado que bebês híbridos estavam impedindo minha descrença, que havia trabalho para causar atraso. Eles foram feitos para causar atraso em tudo o que um está perseguindo. O Senhor me disse que eu precisava destruir todos esses bebês demoníacos para ser libertado. Eu precisava denunciá-los e me separar deles completamente. O Senhor me disse que havia impedido que muitos bebês fossem nascidos fisicamente. Ele não queria que eu criasse avatares informados de uma criança. Avatares são demônios encarnados como seres humanos, são seres híbridos ou neofrins, assim como a Bíblia os descreve na história de Noé. Gênesis 6, 1-4, E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
E eles tomaram para si esposas de todas as que escolheram. 3. E o Senhor disse: Meu espírito não lutará com o homem para sempre, porque ele é realmente carne, contudo, seus dias serão 120 anos. Esses foram os valentes que existiram no passado, homens de renome. Eles vêm ao mundo com missões e operam secretamente sem nem mesmo sua família saber suas verdadeiras identidades. Há um desenho animado popular que descreve perfeitamente esse cenário. Se Deus quiser, falarei sobre eles no meu próximo capítulo. O Senhor disse-me através do Espírito Santo que é muito difícil para um bebê adulto encarnado de demônio habitar em uma família de oração. Eles, normalmente, operam sob famílias que não nasceram de novo ou que não buscam a face do Senhor. Principalmente as pessoas que visitam médicos nativos são sempre vítimas desses bebês híbridos. Você procura ajuda para ter um filho, em vez disso, eles lhe dão um bebê demoníaco híbrido. Tenha muito cuidado de onde você recebe ajuda. Nossa ajuda deve vir somente de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia claramente proíbe isso. Deuteronômio 18:10-13, 10, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem pratique feitiçaria, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. 11, ou quem faça magia a mágicos, ou médiuns, ou espíritas, ou que evoque os mortos. 12, pois todos os que fazem tais coisas são uma abominação ao Senhor, e por causa destas abominações, ó Senhor teu Deus, os lança fora de diante de ti. 13, serás irrepreensível perante o Senhor teu Deus. Levítico 19:31. Não dê importância a médiuns e espíritos familiares, não os busques para te contaminares com eles, eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia nos diz claramente que isso é muito possível. Filhos de Deus, significando anjos ou espíritos, tomaram filhas de homens como esposas e tiveram filhos com. Estes são os Neufrins. A Bíblia também nos alerta que nunca devemos consultar esse povo para nada. Eu adorava assistir a um personagem de desenho animado chamado Hércules antes de nascer de novo. Mais tarde descobri que esse desenho era baseado em uma história real inspirada por um demônio real encarnado chamado Hércules. Acredita-se que ele tinha poderes e força extraordinários. Ele era um dos homens poderosos de que a Bíblia fala. Queridos, vocês têm bebês espirituais no reino, vocês começam a encontrar dificuldades. Primeiro eles vão se esforçar tanto que vocês não têm filhos fisicamente, e mesmo se você os tivesse, eles se tornariam muito teimosos e difíceis de criar, eles impediriam seu crescimento, espiritualmente, mentalmente e financeiramente. Quando você começar a ver em sonhos que está amamentando bebês, amamentando-os e cuidando deles, saiba que você está sendo usado para fazer crescer o reino de Satanás. Você precisa destruir esses bebês com a espada do Espírito. Que a palavra de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salmos 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Você precisa usar a palavra de Deus contra esses bebês demoníacos. O Senhor diz que a palavra dele é suficiente, pode perfurar e dividir até almas e espíritos, pode destruir esses demônios em sua vida. Você precisa ser muito agressivo ao lidar com esse assunto, pois a libertação da verdade não será uma coisa de 1 ou 2 dias. Pode levar meses e até anos, dependendo de quão profundo você está nessas coisas. Não se envolva em uma batalha espiritual de um dia, então deixe assim. Você precisa fazer uma batalha todos os dias, orando enquanto joga fogo nesses demônios, até que eles fiquem com tanto medo de você que na próxima vez você terá um encontro com todos vocês. Posso ouvir são gritos profundos e gritos de dor e derrota. Lembro-me de uma noite em que me envolvi em uma profunda batalha espiritual, orei tanto até me sentir fraco.
denunciando e expulsando esses demônios da minha vida, embora não pudesse ver os resultados porque nossos olhos às vezes não podem ver o reino espiritual. Mas naquela noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Imediatamente eu me vi em um lugar muito escuro. Eu estava com tanto medo que nem conseguia me mexer. Naquele momento, houve muitos gritos, choros, e coisas pareciam estar sofrendo por alguma coisa. Eu me perguntava quem eram esses e o som era tão alto que senti perfurando meus ouvidos. Não aguentei mais o som, queria sair desse lugar, mas como? Imediatamente eu acordei. Eu orei novamente. O Senhor me revelou através do Espírito Santo que isso foi obra minha, que a oração de batalha espiritual em que me envolvi estava prejudicando aqueles demônios, e eles estavam chorando porque eu estava enviando fogo para o reino. Você pode ver, irmãos, precisamos nunca parar de orar, mesmo que os resultados possam demorar fisicamente. Algo está sempre acontecendo no mundo espiritual sempre que oramos. Precisamos persistir, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Você deve quebrar todos esses altares demoníacos levantados contra você. Não precisamos ter piedade porque eles se importam menos conosco. Na verdade, Satanás nos odeia com paixão. Só porque Deus, nosso Pai, enviou o seu Filho unigênito Jesus Cristo para morrer na cruz para nós e não eles e nos redimir da condenação eterna. João 3:16. Satanás continua se perguntando por que somos tão especiais, pois ninguém foi enviado para redimir esses anjos caídos, mas nós, humanos, temos um Salvador, nem mesmo temos poderes espirituais como os demônios, muito menos força, mas Deus Todo-Poderoso nos deu proteção através do Filho dele, somos protegidos e favorecidos. Então o que o impede de se envolver em uma batalha espiritual e lutar contra esses demônios de sua vida? Mas na armadura do Senhor todos os dias e lute, pois sabemos que nosso Redentor vive Ele nunca nos abandonará, não importa o que somos, não importa o quão longe você possa parecer ninguém nunca está longe do Senhor. Você se lembra da história da prostituta na Bíblia? Ela foi julgada, escarnecida e condenada pelas pessoas. Ela estava à beira da morte por ser apedrejada até a morte. Ela sabia que estava acabado para ela, mas Jesus Cristo nosso Salvador a salvou. João 8:7-11, 7, então, como eles insistissem em interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. 8, e tornou a inclinar-se e escreveu na terra. 9, então os que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, saíram um por um, começando pelo mais velho até o último. E Jesus ficou sozinho, e a mulher estava no meio. Ninguém te condenou? 11, ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, precisamos orar sempre, e sempre colocar nossa armadura espiritual. É muito importante você ir para a batalha preparado. A descrença só vai acontecer se você for consistente em orar e jejuar. Denuncie esses espíritos todo dia e leia a palavra de Deus para ser mais eficiente enquanto luta contra essas coisas espirituais. Como laços espirituais múltiplos, bebês espirituais, pecados não confessados, desobediência, retroceder. Tudo isso impede a libertação completa. Você precisa buscar genuinamente o Senhor com clamores, pedindo misericórdia. Deixe Deus te ajudar a vencer essas batalhas. Lembre-se de também dar. Dê um pouco para aquele vizinho que não tem o que vestir. Você tem comida suficiente, que até alguns você guardou na geladeira. Olhe ao seu redor e veja aquele órfão, aquele amigo necessitado, e compartilhe uma refeição com eles. Confia em mim, você se sentirá muito em paz ao fazer isso, e Deus que está no céu abençoará com mais, melhor ainda, acelerará a sua libertação. Por último, irmãos, tenham fé. Não duvidem, às vezes é difícil, mas você precisa colocar toda a sua fé em Deus. Deixe seu pedido ser conhecido por Ele através de orações. Marcos 11:23-24, 23.
Pois em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, tira-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, terá tudo o que ele disser. 24, Portanto, eu vos digo, tudo o que pedirdes quando orardes,